Você trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, nesta noite no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vou ler esta passagem de novo. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero usar como título nesta noite, a glória de Deus na face de Jesus. Vamos ficar de pé e orar e pedir que Deus se mova e toque os corações do povo. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua ajuda nesta noite. Eu peço que o Senhor possa se mover e faça aquilo que a vitória possa ser vencida, almas sejam tocadas e abençoadas e ajudadas. Precisamos da sua ajuda agora, Senhor. Precisamos por causa das almas, precisamos por causa da tua palavra. A tua palavra traz luz. E enquanto ouvimos a tua palavra, pedimos que o nome precioso e santo de Jesus, que o teu Espírito Santo se mova e toque os corações do povo. E, Senhor, nós cremos em ti e pedimos em nome de Jesus, crendo que vidas serão transformadas e almas salvas e pessoas serão transformadas, pedimos em nome de Jesus e todos digam amém e amém. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. Pode se assentar, muito obrigado. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu quero dizer isso de novo, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós estávamos na cidade do Cabo, na África do Sul, um tempo atrás, e estávamos lá ao céu aberto, em um estádio, e no dia que nós chegamos, os ventos estavam soprando com tanta força que estava frio, chuvoso, e eu estava imaginando como que nós vamos ter um culto aqui fora, com este vento soprando mais de 40 milhas por hora. E eu lembro, na noite antes da reunião, iríamos começar no dia seguinte, eu escutei o som do vento e a chuva começou a cair, estava muito, muito frio. E eu pensei, Deus, o que nós iremos fazer? Ninguém virá para o culto, numa situação como esta. E nós, é claro, muitas pessoas estavam orando, buscando a Deus. E no Cabo, nesta área em particular, olha, pode ser uma das umas áreas com mais ventania que tem na face da terra. Mas no dia da reunião que ela iria iniciar, que era o dia seguinte, o céu se abriu, o vento parou e a temperatura subiu, um dos dias mais lindos que você gostaria de ver. Milhares de pessoas vieram para a cruzada, o Espírito de Deus se moveu, vidas foram transformadas. E depois do último culto, a temperatura caiu de novo, os ventos começaram a soprar, a chuva começou a cair. E Deus nos deu uma vitória tremenda, mas estávamos lá, eu fui lembrado de um incidente que aconteceu lá, muito tempo atrás. Um indiano, um homem bem baixo de estatura, não tinha uma bela fisionomia. Ele foi para uma das igrejas, foi várias vezes. Ele se assentava, quando eu digo indiano, eu digo uma pessoa da Índia.
Ele se assentava, escutava a pregação, como ela era pregada, e escutava o sacerdote pregando, algumas palavras incoerentes, e ele foi várias vezes e finalmente balançou a cabeça, saiu e disse: este cristianismo não é para mim. O homem não era um ignorante, ele era uma das pessoas mais brilhantes naquela parte do mundo, treinado nas melhores universidades da Inglaterra. Ele saiu da África do Sul e voltou para a Índia e, com muita força e determinação, ele trouxe o poderoso Império Britânico aos seus pés e derrubou a pérola do Império da Grã-Bretanha e trouxe independência para a Índia. Naquela época eram 600 milhões de pessoas, agora mais de 800 milhões. O nome deste homem era Mahatma Gandhi. Gandhi, uma das almas mais nobres que já viveram e ainda assim, pelo que nós sabemos, morreu sem Deus. Eu já pensei várias vezes o que teria acontecido se aquele homem tivesse ido para uma igreja onde o poder de Deus fosse real, o céu estivesse se movendo, o Espírito de Deus estivesse tocando os corações e vidas. E se ele pudesse ter visto o verdadeiro cristianismo, o que teria acontecido, hein? Ao invés disto, a Índia hoje está mergulhada no hinduísmo, nesta impiedade de ímpios. E uma agonia de problemas e prisões que não há nem como descrever. Aquele homem poderia ter trazido toda aquela nação para Deus, mas por causa de uma igreja que não sabia nada sobre o poder de Deus e a glória de Jesus Cristo, ele se desviou e desgostou. E fracassou de ver Jesus, fracassou em conhecer Jesus e consequentemente guiou o seu povo, mas nunca os guiou para Deus. Eu quero pregar nesta noite sobre 3 pontos em particular, e o primeiro é a glória de Deus e a palavra de Deus. Eu li para vocês esta passagem que diz: porque Deus que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E eu quero que por um momento você olhe para a palavra de Deus. Eu não acho que nenhum de nós entendemos quão poderoso este livro realmente é. Nós que somos cristãos e amamos a Jesus, cremos que é impossível para um homem encontrar Deus, a não ser que Deus se revele para aquele homem. E o homem não pode encontrar a Deus em todos os seus caminhos que ele tenta encontrar a Deus, a não ser que Deus se revele para ele. Você está entendendo? Eu quero dizer isso de novo. Nós cremos que Deus criou o homem. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele criou todas as coisas. Jesus disse: e sem ele, nada do que foi feito se fez. Gênesis 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós cremos que Deus criou todas as coisas. Ele criou os céus, ele criou os planetas, ele criou este planeta chamado Terra, ele criou todo o reino animal, todos os peixes no mar e as aves no céu, ele criou o homem. Você não veio de um macaco, você veio de Deus. O homem caiu.
E com a queda veio o pecado, a tristeza, os problemas, trouxe as prisões, trouxe as guerras e o ódio, trouxe a ganância, o descontentamento, a despreocupação, as trevas. E a única esperança do homem é buscar a Deus. Mas o homem tem um problema. Aqueles que não acreditam em Deus têm um problema terrível, e aqueles que acreditam em Deus creem que podem buscá-lo da sua própria maneira. Mas você não pode fazer isso. Você não pode buscá-lo através da educação, você não pode buscá-lo através do talento, você não pode buscá-lo através das riquezas, você não pode buscá-lo através das habilidades, você não pode buscá-lo através da psicologia ou psiquiatria. Você só pode buscar a Deus quando Ele escolhe revelar-se para você, e Ele escolhe se revelar para você através da sua palavra. Agora nós cremos que o homem, em todos os seus esforços de encontrar-se a si mesmo, só existem 3 esforços neste mundo hoje que falam e vêm de Deus. Agora me escute, que promovem ser uma revelação, eu digo, de Deus. O primeiro é o Alcorão, o segundo é o Livro dos Mormons, e o terceiro é a Bíblia. Essas 3 obras dizem que são revelações de Deus. O Alcorão, o Livro dos Mormons e a Bíblia. Os muçulmanos dizem que o Alcorão é a revelação de Deus. Os Mormons dizem que o Livro dos Mormons é uma revelação de Deus. E os cristãos dizem que a Bíblia é uma revelação de Deus, a revelação de Deus. Este livro que eu tenho em minhas mãos aqui não é somente uma revelação de Deus, é a única revelação de Deus que existe hoje. A santa, imutável, não alterada palavra do Deus Todo-Poderoso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Agora é por isso que o Jimmy Swaggart entra em apuros. Por isso que o diabo ele luta. É por isso que ele entra no sistema de som. É por isso que ele entra no jornalista. Ele se acampa dentro de um jornalista. Agora nós cremos que isso aqui é uma revelação, a revelação de Deus. Você não pode adicionar nada para ela. Quando João, ele abriu naquela ilha de Patmos, ele tinha uns 100 anos de idade, e ele disse essas últimas palavras muito tempo atrás, e disse: na graça do Senhor Jesus Cristo, seja convosco sempre, amém. Acabou, isto mesmo, acabou. Nenhum homem tem que adicionar nada para isso, e nenhum homem tem que remover nenhuma palavra dela. Esta é a palavra. Agora, historicamente nós cremos que a Bíblia é verdadeira. Isto quer dizer que todas as coisas na Bíblia que está escrito aconteceu. Quando diz aqui que Deus criou o homem do pó da terra, você pode rir disso se você quiser, mas meu irmão, encontre algo melhor. O melhor que o mundo foi capaz de encontrar é um macaco. Você está me ouvindo? Eu prefiro crer em Deus do que crer em um macaco. E eu prefiro crer em Deus do que crer em um macaco que nos deu os macacos. Eu vou te falar isso. Quando este infiel ateu chamado Clarence Darrow,
quando ele encarou William Jennings Bryan, lá naquele caso do macaco, lá no Tennessee, muito tempo atrás. E William Jennings Bryan venceu aquele caso, mas ele perdeu a sua vida, ele morreu de um coração ferido depois daquilo. E aquele advogado ateu Clarence Darrow, com uma risada sarcástica, disse: bem, este livro é um mito, é um bando de mentiras. Ele disse, naquele primeiro capítulo de Gênesis, Deus disse: haja luz. E no quarto dia ele criou o sol, e ele riu com aquela risada sarcástica: alguém sabe que não há vida sem o sol? E ele sentou lá e ele disse vários versículos depois: haja luz. E ele disse mais tarde que ele fez o sol. É um bando de mentiras, ele disse. Aquele pobre ignorante não conhecia a sua Bíblia. Ele não sabia ou entendia que Deus é aquele que criou o sol. E que a luz vem do sol, mas a luz original veio de Deus. Ele não sabia disso. E ele também não sabia que Deus criou o sol muito tempo atrás, antes do que está registrado em Gênesis capítulo 1. Que ele criou aquele sol muito tempo atrás, antes que esse mundo estivesse corrompido, porque foi corrompido quando Satanás caiu. Muitos de vocês não entendem isso, mas aquele sol estava lá zilhões de anos atrás. Quando Deus disse haja luz, a palavra hebraica correta é que haja luz. E esta palavra foi tão poderosa que toda criança na escola dominical sabe que a luz ainda está se expandindo no universo na velocidade de 138 mil milhas por segundo. E está fazendo isso desde o início. Quando Deus disse haja luz, Ele simplesmente quis dizer que a treva que cobria essa terra como resultado da queda satânica e como que corrompeu tudo e causou uma agonia incontável, tudo foi destruído. Porque quando Deus criou no princípio, Ele não criou um desperdício. Ele não criou umas trevas escuras. Os evolucionistas vão bater sua cabeça se você tentar pensar bem, essa terra só tem 6 mil anos de vida. É mais velha que isso. Eu não sei quando que Deus criou, talvez foi 10 mil anos atrás, 20, 50 milhões de anos atrás, 10 milhões de anos atrás. Olha, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Mas Ele criou um tempo atrás. Alguns de vocês olham para mim assim. Ele criou muito tempo atrás. E Satanás, então, Lúcifer, dominava. E se rebelou depois contra Deus. E naquela rebelião, muito tempo lá atrás, foi quando o caos veio e as trevas vieram. E os lugares frutíferos foram destruídos. E todo o caos se instaurou. Mas quando diz no princípio Deus criou os céus e a terra, há um grande espaço de intervalo entre o versículo 1 e versículo 2. Diz que a terra era sem forma e vazia e as trevas cobriam a face do abismo. Aquele coitado Clarence Darrow não sabia a diferença da cabeça dele e um buraco no chão. Nós cremos que esta Bíblia é verdadeira historicamente. É verdadeira. Quando diz que José viveu, ele viveu. Quando diz que um peixe foi preparado por Deus e engoliu Jonas, meu irmão, Jonas foi engolido por uma baleia. Você pode garantir a sua vida nisso. Está escrito e eu creio. Está me ouvindo? Eu creio na história. Nenhum arqueologista já conseguiu dar para a terra nada que é descreditado por este livro. Nunca. Você está me ouvindo? Os arqueologistas já cavaram todo este mundo. Eles cavaram lá na América Central, no Egito, nas terras da Bíblia. Eles nunca descobriram nada que desprove este livro. Mas eles descobriram tudo que prova todas as palavras que eu estou segurando em minha mão hoje, porque é a palavra do Deus Todo-Poderoso. É a palavra.
eu não creio somente na história da Bíblia, mas eu creio nos milagres da Bíblia. Eu creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Você me escutou? Eu e os católicos estamos sempre orando uns pelos outros. Mas os católicos estão certos quando eles dizem que Maria era virgem. Ela era uma virgem. Agora os católicos estão errados quando dizem que ela foi a mãe de Deus. Ela não é a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Ele não teve início. E ele não teve início. E ele não vai ter fim. Deus sempre viveu. Deus sempre esteve. Eu sirvo um Deus que não conhece o princípio e não conhece o fim. Ele é Deus e Ele viveu para sempre. Eu amo a Maria. E eu quero agradecê-la quando eu for para a glória. Mas ela não é a mãe de Deus. Eu nem planejei dizer isso tudo. Aleluia. Glória a Deus. E eu acho ela uma mulher amável, mas não há nenhum lugar nesta palavra que diz que eu tenho que pedir para ela para conversar com o filho dela, Jesus Cristo. A Bíblia diz que a glória de Deus não está na face de Maria, a glória de Deus não está na face de Pedro, a glória de Deus não está na face de Paulo, a glória de Deus não está na face do Jimmy Swaggart, mas a glória de Deus está na face de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz do Calvário e derramou a vida do seu sangue para que todo aquele que nele crê venha diante dele e beba da água da vida livremente para poder ser salvo. Se eu estou empolgado e eu sou assim, você está certo que eu estou. Olha, isso não tem nada a ver com a minha mensagem, mas olha, o que te empolga, hein? Enquanto eu prego esta mensagem, você vai ouvir um tempo mais tarde, mas enquanto eu estou pregando, eles estão jogando uma série lá de beisebol. Eu não posso descobrir se é o Super Bowl, a Série Mundial, seja o que for, mas estão jogando um negócio lá. E as pessoas estão brigando para comprar um ingresso. Ah, você está pregando contra o beisebol. Não, não estou pregando não. Eu não me importo com o que você pensa, eu não estou nem aí, não é problema meu. Mas eu estou te dizendo, depois de você ver a glória da face de Jesus Cristo, depois de você ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo, qualquer coisa que esse mundo tem para oferecer é insignificante e perde o seu brilho por causa da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu creio nos milagres de Jesus. Eu creio que ele teve um nascimento milagroso. Eu creio que ele teve uma vida milagrosa. Eu creio que ele teve um ministério milagroso. Eu creio que ele teve uma morte milagrosa. Você diz, espera aí, como assim uma morte milagrosa? Ele não poderia ter morrido se ele não fosse permitido ter morrido? Ele teve uma ressurreição milagrosa. Se revestiu de um corpo glorificado milagroso, teve uma ascensão milagrosa, e ele voltará numa vinda milagrosa. Glória. Agora a palavra de Deus é a resposta para todos os problemas. É a resposta para todos os problemas no mundo hoje, não há outra resposta, somente a palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, olha, por alguns momentos aqui. A palavra de Deus é a resposta para as igrejas, mas estamos nos afastando dela. Estamos, de certa maneira, pensando que a autoeducação é a resposta. E se nós tivermos vários diplomas, né, se nos educarmos
fora da pobreza, nos educarmos fora da ignorância, nos educarmos fora do crime, nos educarmos fora do pecado, e aqueles que creem, que nem acreditam em pecado, e se nos educarmos fora de todas as dificuldades. Mas você não pode fazer isto. Nós substituímos na igreja hoje, muitas vezes, a psicologia, a psiquiatria. Nós substituímos as ciências comportamentais para tentar resolver o problema do homem. Os pastores hoje sentam nos escritórios e estamos entrando nisso, hora após hora nas igrejas, horas após horas, escutando uma história após a outra, um triângulo após o outro, uma história sórdida de adultério, fornicação e incesto, entendendo que, olha, tem momentos que isso é necessário para aconselhamento, eu entendo isso. E é difícil aconselhar sobre isso, porque as pessoas não sabem do que você está falando. Você pensa que a sua resposta é sentar com aquele pregador e falar com ele por horas e horas, falar sobre as suas peculiaridades. E como você acorda de manhã e você se sente mal. E todo tipo de problemas. Mas se você encontrar uma igreja onde a glória de Deus é real, e escutar a palavra poderosa pregada, a palavra vai resolver o seu problema. A palavra resolverá o seu problema. A palavra resolverá o seu problema. E se a palavra não resolver o seu problema, não será resolvido. Esta é a única coisa que pode resolver, é a palavra de Deus. Para mostrar para você quão poderoso isto é, eu preguei na África um tempo atrás, eu preguei através de 2 intérpretes. O primeiro interpretava e o segundo interpretava o que este intérprete interpretou, e ele interpretava para os outros. Foi bem perplexo. Eu tenho um amigo que estava pregando na Nigéria e ele tinha 5 intérpretes, 5. Eu tinha problema com 2, ele tinha 5. Demorava 30 minutos para pegar 5. Ele falava algumas linhas, a primeira pessoa interpretava, e depois o outro, ele interpretava, e a outra tribo, e várias tribos, porque tinham várias tribos lá representadas. Mas Deus pode fazer qualquer coisa. Essa palavra penetrou aquela grande multidão, milhares lá. Penetrou. E naquela noite, quando ele fez o apelo, eles vieram centenas deles para serem salvos. E eles estavam lá se ajoelhando perto daquela tenda, lágrimas correndo em suas faces. E um dos intérpretes, o principal, ele veio para o meu amigo, agora ele já está com Jesus, mas veio para ele e ele estava maravilhado com alegria, maravilhado. Ele disse: você escutou? Foi para lá e disse: ela está orando em línguas. Eu não posso dizer, não sei que língua que ela está falando, eu não posso dizer que está orando em línguas ou não, mas eu posso. Vocês batistas, segura a onda aí, eu vou falar com você daqui a pouco. Ele disse: mas Jesus a salvou, batizou com o Espírito Santo, ela estava orando em línguas. Glória a Deus, que bom, maravilhoso, que lindo. Mas ele disse: olha, centenas de outros também. Ele disse: você não entende. Ele disse: bem, me explica então. Ele disse: eu conheço aquela mulher. E eles estavam olhando para ela, ela tinha suas mãos erguidas e o seu rosto mostrando, através naquela língua fluente que estava saindo do seu coração, que ela tinha sido salva e batizada no Espírito Santo, e ela tinha suas mãos erguidas adorando a Deus, e estava orando em línguas conforme o Espírito Santo lhe aprovesse que falasse. E ele disse: mas você não entende, ela é surda-muda.
Ela não pode ouvir nenhuma coisa. Ela não pode falar nenhuma palavra. Eu a conheço por anos. Ela nunca emitiu um som. Nada. Nunca liberou um som. Aprisionada nesta cela das trevas. Eu nunca escutei ela falar nada. Como que ela não podia ouvir a mensagem? Eu acho que eu estou tentando te dizer é que esta palavra é tão poderosa. Quando está debaixo da unção do Espírito Santo, a palavra que diz assim, haja luz. Deus foi para aquela prisão lá no coração daquela mulher e de alguma maneira aquela mulher encontrou Jesus e foi batizada com o Espírito Santo, mesmo que ela não sabia nada sobre falar em outras línguas, começou a orar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe capacitava que aprovesse, e adorou a Jesus Cristo. Quando eu era um menininho, nas reuniões do meu pai, eu vi bêbados, homens tão bêbados que não podiam nem andar. Olha, estavam todos titubeando, eles caíram debaixo da convicção do Espírito Santo, caiu no chão, e eles salvaram as suas almas, e eles ficavam sóbrios. E quando um bêbado vinha, era liberto pelo poder de Deus, por causa da glória de Deus na palavra de Deus. O poder da palavra. As cartas que chegam no nosso escritório, pessoas de toda a descrição. Olha, o coração, os casos mais difíceis que você já viu na sua vida. Eu estava pregando uma noite na República do Panamá. E na cidade de Colón, as pessoas apertadas uma com a outra, milhares e milhares. Eles dizem que é uma das ruas mais ocupadas do mundo. Eles têm uma grande igreja agora, mas esta reunião era para ajudar a começar a igreja. O Espírito de Deus banhou aquela multidão naquela noite, e eu tinha acabado de fazer o apelo. E antes das pessoas irem para frente, se eu me lembro corretamente, um homem veio. Ele era um grande homem, eu acho que ele era uns 2,10 metros, eu acho que ele tinha uns 120 quilos, ele estava mancando. E ele andou ao redor, naquela plataforma, naquele teatro que nós estávamos. Foi naquela plataforma para mim, eu não sabia quem ele era, não sabia o que ele queria. Ele chegou perto de mim, alcançou na cintura da sua calça e arrancou a maior pistola que eu já tinha visto na minha vida. Aquele cano era desse tamanho e estava ficando maior a cada segundo. Eu comecei a cantar, meu Senhor, estou pronto para ir para casa. Deixou aquela pistola em cima do púlpito. E no inglês mais ou menos ele disse, Padre Swaggart. Eu amo meus irmãos católicos, eu os amo. Padre Swaggart. Ele disse, nessa noite eu vim para este lugar, eu nunca vi nada disso na minha vida. É o aniversário da minha mãe, ela implorou que eu viesse, eu não queria vir, mas finalmente eu vim, como presente de aniversário para ela. Hoje à noite eu estava indo para a cidade de Panamá, está vendo essa perna aqui, um homem me atropelou, tiveram que cortar minha perna, isso aqui é uma perna de madeira, levantou a calça, viu uma perna de madeira, que ele estava tentando andar. Ele falou assim, eu sou metade de um homem agora. Ele disse, por um ano, este ódio está queimando no meu coração. Ele disse, eu decidi na minha mente que eu vou para a cidade de Panamá e eu vou pegar essa pistola e explodir a cabeça daquele homem. E é onde eu estava indo nesta noite. Ele tinha arma no seu bolso, bem aqui em sua cintura. Mas ele falou assim, minha mãe implorou que eu viesse, então eu vim, vem para a igreja. E eu vim e estou aqui. E ele estava chorando. E ele disse, mas eu entreguei meu coração para Jesus, Padre Swaggart. Aleluia. Ele disse, amanhã eu vou para a cidade do Panamá e eu vou encontrar aquele homem, mas ao invés de levar aquele revólver e atirar nele, eu vou dizer para ele, Jesus te ama, e eu vou perdoá-lo, e eu não tenho mais nenhuma mágoa contra ele. O que você está dizendo, Jimmy Swaggart? Não há nenhum poder na face da terra hoje. Olha, conhecido ao homem que pode transformar a vida de um homem imediatamente, como o poder que eu estou falando agora.
que pode transformar uma vida e transformar o coração. É a glória de Deus e a palavra de Deus. Aleluia. A próxima coisa, eu quero que você olhe para a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É isto que Paulo disse, não foi? É lindo, ele diz, porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus está no meio, a palavra Jesus e eu e você. Ele sempre está no meio. Ele é o mediador, um homem entre Deus e nós. Para passarmos por Ele, para ir para Deus, você só pode ir para Deus através de Jesus. Quando estavam o apedrejando lá no capítulo 7 do livro de Atos, ele disse: eu vejo a glória de Deus. E Jesus estava lá diante da direita de Deus Pai. Por que ele diz: eu vejo a sabedoria de Deus? Por que ele não disse a poder de Deus ou a unção de Deus? Ou seja que for, mas ele disse: eu vejo a glória de Deus em Jesus. Centenas de anos atrás, na Inglaterra, eu estava lá outro dia, onde eu fui naquela grande catedral, onde eles coroam os reis e as rainhas da Inglaterra. A Catedral de Westminster. Eu olhei para esta cadeira, aonde esses reis e rainhas foram coroados por centenas e centenas de anos. Quando o rei Henrique VIII, aquele que teve tantas esposas e cortou a cabeça de algumas delas, uma filha nasceu para ele, Elizabeth Tudor. Alguns dizem que ela era filha ilegítima. Mas não importa o que a pessoa diz, Elizabeth Tudor ficou mais perto e mais perto e mais perto do trono da Inglaterra. E naquele dia memorável, quando ela iria ser coroada rainha do maior império na face da terra, Elizabeth Tudor foi guiada, o lugar estava lotado, e eu estive lá outro dia e a minha mente voltou e eu imaginei como teria sido. E foi sussurrado em toda aquela catedral estatal. Os sussurros e as palavras, e as sugestões e observações. Ela é ilegítima. E de repente 2 cavaleiros entraram com cavalos naquele lugar. Um foi para um lado, vestido com uma armadura, e o outro do outro lado. Então as portas se abriram e o senhor Edwin Diamond, o cavaleiro mais poderoso da Inglaterra, sentado no cavalo mais belo, ele entrou através daquelas portas até a frente, na frente de Elizabeth Tudor. Você podia ouvir um alfinete cair no chão. E este homem muito poderoso jogou aquela luva e disse: Elizabeth Tudor, rainha da Inglaterra, se qualquer homem contestar, faça agora. Com uma espada desembainhada, ele disse: você luta comigo. Ninguém falou nada. E de repente, as trombetas soaram, e ele saiu com aquele cavalo para fora, e ela reinou por 50 anos.
Meu amigo, eles tentam nos dizer que Jesus nasceu de uma prostituta e que ele não é legítimo. Mas eu quero dizer para você, quando você andar nos portais da glória, você verá Jesus Cristo sentado no trono dos céus. Aleluia! Glória! E o Espírito Santo irá dizer: se você não crê nele e o aceitá-lo, você não entra no reino. Porque ele é o Rei, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Cordeiro. A glória de Deus na face de Jesus. Em Salmo 29:9, eu quero que você abra lá, se você trouxe sua Bíblia. Salmo 29:9, a palavra de Deus diz o seguinte: a voz do Senhor fará que estejam de pardo as servas e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. Eu vou ler de novo. A voz do Senhor fará que estejam de parto as servas e descobre as brenhas, e no seu templo cada uma fala da sua glória. Mas no hebraico original diz o seguinte: no hebraico original diz: no seu templo todos dizem glória. Eu não disse falam da sua glória, mas dizem glória. Você entendeu? Nós pentecostais somos peculiares. Nós somos estranhos. Nós somos pessoas estranhas. Nós sempre dizemos glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos para a igreja e dizemos glória. Prega, pregador, glória. Os cantores cantam, a gente fala glória. Você fala assim: eu não. Bem, algo está errado com você. Aleluia. Algo está errado com você. Algo está errado com você. Porque uma vez que você vê a face de Jesus, uma vez que você vê a face de Jesus, uma vez que você vê a face de Jesus, você não pode deixar de dizer glória, 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 glória. A glória de Deus na face de Jesus. A glória não está nos dons pentecostais. E me escute, a glória não está em falar em línguas pentecostais. Você me ouviu? A glória não está no carismata pentecostais. Você ouviu? Batistas e metodistas, a educação não é a glória. A glória não está no seminário. Católicos, a glória não está no santo. Não está no Papa. Mas em todo o mundo a glória está na face de Jesus Cristo. A glória está na face de Jesus Cristo. Aleluia, glória. Todos que entram nesse templo digam glória. Todos que estão aqui digam glória. Todos que estão aqui digam glória. Jimmy Swaggart, eu não entendo. Agora, sentar aí não é fácil, né? Assistir na televisão e me escutar não é fácil. Eu não entendo o que você está falando. Eu sou religioso. Eu sei como... Eu sou religioso. Eu sou religioso. Eu vou para a igreja. Eu fui no Natal passado.
E eu comprei até uma Bíblia. É bonita. Mas eu não sei do que você está falando. Eu não ando por aí falando glória. É como o diácono sentado lá naquele banco. O pregador falou: vamos pedir para o irmão Smith orar. O irmão Smith estava dormindo. E ele disse: irmão Smith, fique de pé, agora é a sua vez. Ele acordou e falou: não é minha vez não, eu acabei de jogar. Alguns de vocês não sabem do que eu estou falando. Sabe de uma coisa? Glória? O que é isso, glória? Quando você ver a face de Jesus. Quando você ver a face de Jesus, não me importa se você é católico, batista, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Nazarena, metodista, presbiteriana, luterana, não faz diferença alguma. Quando você vê a face de Jesus, quando você vê a face de Jesus. Então, isso não é somente mais um bom livro, mas é o alimento para o faminto, é água para o sedento, é vida para o morto, salvação para o pecador e céu para o inferno. Glória a Deus! Quando você ver a face de Jesus Cristo, você não terá que mudar, olha, essa formalidade para a glória do Deus Todo-Poderoso. Quando você ver a face de Jesus, olha aquela tristeza no seu rosto e a glória dele virá na sua face, quando você ver a glória na face de Jesus. A glória não está nos dons, a glória não está na oratória, a glória não está na carismática, a glória não está em orar em línguas. A glória não está na educação, a glória está na face de Jesus. Agora deixa eu fechar. Por último, Paulo disse: a glória está nesses vasos de barro. Mas nós temos este tesouro em vasos de barro, que é a excelência do poder de Deus e não de nós. O poder do Espírito Santo habitando em corpo de carne humana. Eu não posso entender isso. Ele disse: a excelência do poder é de Deus, quando temos esse tesouro em vasos de barro. Alguns anos atrás, um dos maiores pregadores batistas que já viveram, na minha opinião, Hyman Appleman, veio no meu escritório em Baton Rouge. Aquele advogado convertido judeu. Ele morreu nos seus 80 anos e conquistou milhares e milhares de almas para Jesus. Ele estava pregando em uma reunião numa cidade do Texas. Ele estava falando um dia com um grande pregador. Eles estavam falando sobre um avivamento. E aquele pregador batista disse: você sabe, Hyman, se eu pudesse ser um homem que Adam Smith é, não era o nome real dele, mas o primeiro era, o último não. Ele disse: o que você quer dizer? Ele diz assim: a nossa última reunião aqui tivemos centenas e centenas salvos. Adam Smith não podia falar. Ele não podia falar. Mas ele estava tão cheio de Deus, que quando ele começava, o irmão começava a fazer o apelo naquela reunião, o Adam Smith ficava de pé e apontava. Ele não podia falar, ele apontava. E a convicção do Espírito Santo caía. E as pessoas corriam para o corredor para Jesus Cristo. O tesouro em vasos de barro. Tesouros em vasos de barro. No dia seguinte, naquela conferência, não podia encontrar Hyman Appleman. E quando alguém disse: eu acho que ele está lá naquele celeiro, eles foram lá, ele estava deitado com a face em cima do feno e ele estava chorando
dizendo: Deus, talvez eu nunca pregue como o apóstolo Paulo, mas me dê um fervor como o Dom Smith, para que eu possa ganhar almas. Este poder em vasos de barro, a glória em vasos de barro. Então ele disse: não vem de nós, mas tudo vem de Deus. Não vem de nós, mas tudo vem de Deus. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai, eu oro hoje que estas simples e vazias palavras que tentamos entregar possam encontrar um lugar no coração do teu povo. E eu te agradeço pela vitória nesta noite, em nome de Jesus. Eu oro que de alguma maneira o teu Espírito possa se mover e se mover grandemente. Pedimos isto, ó Deus querido, em nome de Jesus, com suas cabeças baixas e olhos fechados. Eu sinto nesta noite indigno, como qualquer ser humano pode se sentir. Eu tentei entregar a palavra do Deus Todo-Poderoso para você. E agora eu vou pedir que Deus, o Espírito Santo, possa entrar no seu coração. Você quer algo que é real? Eu tentei o meu melhor para explicar para você e eu sei que eu não consegui. Mas quem que pode explicar? Mas eu estou pedindo que Deus, o Espírito Santo, pegue só as palavras e te toque com a glória. Que Ele te toque com a glória e você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Com suas cabeças baixas e olhos fechados, quantos neste lugar você não está indo na direção correta, as coisas não estão certas no seu coração, você tem problemas, você precisa de Deus? Quantos aqui podem levantar uma mão e dizer: eu preciso de oração, eu preciso de ajuda? Eu quero que você falou hoje à noite: eu quero ver a glória na face de Jesus. Eu preciso de Jesus, irmão Suegra, não estou vivendo corretamente. Agora levante a sua mão agora, eu não vou te envergonhar, eu prometo. Existem mãos aqui em cima. Quantos de vocês podem levantar a sua mão? Continue levantando a sua mão. Lá em cima, no mezanino, quantos de vocês? Agora eu quero que todos neste lugar, vamos ficar de pé, por favor. Todos fiquemos de pé. Deus, passe por este lugar e traga-os para Jesus Cristo. Eu peço no teu santo nome. Eu quero que cada pessoa que levantou a mão, eu quero que você venha. Eu quero que você fique de pé aqui. Você não está vindo para esse pregador, você está indo para Jesus Cristo, para ver a glória na face de Jesus. Eu quero que você venha lá de cima, dos lados, de todo lugar. Eu quero que você venha, enquanto eles cantam agora. I'm coming home. I'm coming home.
Olhe para o irmão Swagger, por favor. Vocês assistindo pela televisão, eu quero que você preste muita atenção. Se eu pudesse de alguma maneira fazer você entender, não é que você tem problemas de entender, é que eu tenho problemas de falar. O que Ele pode fazer por você, o que Ele quer fazer por você. Ele quer fazer um novo homem, uma nova mulher de você hoje. E uma das razões porque eu sei que Ele vai fazer coisas especiais na sua vida, porque eu nunca tive que lutar tanto com o diabo. Eu tenho pregado por quase 35 anos. Eu nunca tive que lutar com o diabo como eu tive a noite passada antes de começar esse culto. Isso me deixa feliz, porque ele deve estar assustado. Ele deve estar temeroso. Eu quero que você veja a glória na face de Jesus. Eu quero que você veja a glória na face de Jesus. Eu não posso dar para você. Eu só posso abrir a porta. Eu não tenho nada que eu possa te dar. Eu só posso te apontar para Ele. E é tudo que eu preciso fazer. É apontá-lo para Jesus. Apontar você para Ele. Sentado aí na frente dessa televisão, preso pelas drogas. Ou talvez você é um homossexual. E você não pode mais viver assim. A tristeza, a culpa está te matando. A prisão está te matando. Mas Jesus é quem você precisa. E eu estou te apontando para Ele. Eu vou fazer a oração do pecador. Eu já orei com milhares e milhares e milhares. Eu quero que você ore comigo. E eu quero que você creia no que você diz. Porque eu vou tentar te levar ao Rei dos Reis. Abaixe sua cabeça, por favor, e feche seus olhos. Vamos orar. Pai Celestial. Pai Celestial. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu venho a Ti em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe pelos meus pecados. E as coisas que eu fiz. A maneira que eu tenho vivido. Por favor, me perdoe. Limpa-me com Teu sangue precioso. De toda a injustiça. Nesta noite. Neste dia. Eu desejo ver a glória na face de Jesus. De acordo com a Tua santa palavra. Romanos capítulo 10. Versículos 9 e 10. Com a minha boca eu confesso a Jesus Cristo. Em meu coração eu creio que Deus levantou a Jesus dentre os mortos e Ele está vivo. Agora eu aceito a Jesus Cristo. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e o seu poder e a sua glória. Eu aceito para toda a minha vida e toda a eternidade como meu Salvador. Agora, neste momento, eu sou lavado, eu sou limpo, eu sou santificado, eu sou justificado, eu sou salvo. Aleluia! Louvado seja Deus. Amazing grace, how